Nada é mais forte que o nosso Deus. A palavra de hoje está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 28. Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que o rei Ezequias engane vocês, porque ele não poderá livrá-los das minhas mãos. Não deixem que o rei Ezequias leve vocês a confiar no Senhor, dizendo que ele os livrará e que essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvido a Ezequias, porque ele está enganando vocês. O Senhor não vai livrar vocês. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um nessa terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade, os deuses de Eva, de Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, quais foram que nos livraram das nossas mãos a sua terra? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Nesse momento aqui, o rei Ezequias estava sendo afrontado por Senaqueribe. Ele era um rei conquistador, já tinha conquistado vários outros lugares, e os argumentos que ele usa para provar que ele tinha força e poder eram argumentos fortes e reais. Ele diz que os deuses das outras regiões não puderam livrá-los do poder e do ataque de Senaqueribe. Então ele diz: não deixe que o rei Ezequias engane vocês, dizendo que o Senhor vai livrá-los, porque o Senhor é apenas mais como qualquer outro desses deuses e ele não tem poder de livrar vocês. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida, o inimigo das nossas almas continua usando essa mesma estratégia. Ele vem com dados reais para nos mostrar que nós não temos poder para resistir ao seu ataque. O inimigo constantemente nos acusa, ele nos lembra o quão frágeis nós somos, o quão pecadores nós somos. Constantemente ele vem com dados reais para mostrar: vocês não vão conseguir. Você não tem poder para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não é santo o suficiente. Você não sabe falar bem o suficiente. Você não tem capacidade o suficiente. E o objetivo do inimigo das nossas almas é nos amedrontar e nos paralisar, como, por exemplo, o filisteu Golias fez e como aqui o Senaqueribe, através aqui do seu porta-voz, estava fazendo também com o povo de Israel. Mas a história continua. Aqui no capítulo 19 diz: quando o rei Ezequias ouviu aquelas palavras, ele rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Eu gosto muito dessa parte da história porque mostrou que Ezequias, ao ouvir aquela afronta, ele não mandou a sua tropa se preparar, ele não convocou o seu exército, não, ele foi para a casa do Senhor, se prostrou e orou. As nossas batalhas não são guerreadas na força do nosso braço. As nossas batalhas são guerreadas de joelho no chão em oração, porque quando nós clamamos a Deus para que Ele haja, então a vitória é certa. Agora, se nós quisermos batalhar no reino natural, com a nossa sabedoria, com os nossos conchavos, com a força do nosso braço, é certamente que nós vamos perder. As batalhas que você enfrenta na sua vida, batalhe em oração. Chame a Deus para fazer. Quando Davi, fazendo um paralelo com essa história, foi lutar contra Golias, ele disse: tu vens contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não sou eu, Davizinho, que vou derrotar você, é o Senhor dos Exércitos. E o rei Ezequias, sabendo disso, fez a mesma coisa, foi para a casa do Senhor, se prostrou e adorou. A história continua. Aqui agora no versículo 14, Ezequias recebeu ainda mais uma carta das mãos dos mensageiros de Senaqueribe. Ezequias então subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor e orou dizendo o seguinte: Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos e fez os céus e a terra. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos e abre, Senhor, os Teus ouvidos, veja com os Teus olhos, ouça as palavras desse Senaqueribe, aos quais ele enviou para te afrontar, o Deus vivo. E ele diz depois o seguinte: agora, ó Senhor, nos livra das mãos dele, para que todos saibam que na terra inteira que só Tu és o Senhor e és Deus. Porque esse homem lançou no fogo os deuses deles, porque eles, na verdade, eles não eram deuses, eram apenas madeira e pedra feito por mãos humanas. Nesse momento aqui, o rei Ezequias lembrou quem era o Deus dele. O Deus dele não era algo fabricado por homens. O Deus dele não era uma lenda humana. O Deus de Ezequias, que é o mesmo nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. Então, quando você estiver passando por esses momentos em que Satanás estiver te acusando, te afrontando, jamais esqueça quem é o seu Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode resistir. O tema dessa mensagem é: nada é mais forte que Deus. A gente sabe disso, mas às vezes no meio da tribulação a gente esquece, fraqueja e tenta trazer a batalha para a força do nosso braço. Nunca vai funcionar.
jamais nos esqueçamos quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. E para terminar, o último versículo, quando Deus ouviu aquela oração, ele decide responder da seguinte forma. Aqui no versículo 22, a Bíblia diz assim, é Deus respondendo para Senaqueribe: a quem você afrontou e de quem você blasfemou? Contra quem você levantou a sua voz e ergueu os seus olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, colocarei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca e farei você voltar pelo caminho de onde veio. E a história termina dessa forma. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor matou 185 mil homens do arraial dos assírios. E de manhã, quando eles se levantaram, viram aqueles cadáveres, então Senaqueribe levantou o acampamento, foi embora e foi para Nínive. E quando lá ele chegou, os seus filhos o mataram e um de seus filhos reinou em seu lugar. Quando Ezequias olhou aquele exército imenso de Senaqueribe, talvez no primeiro momento a reação humana foi não crer que poderia haver um milagre. Mas quando ele entra na casa do Senhor, quando ele começa a orar, quando ele começa a clamar, Deus age e o milagre acontece. Jamais esqueça, ninguém é mais forte que o seu Deus. O seu Deus está no controle da sua vida. Ele está no comando de tudo. Deus abençoe.